Definição de linha horizontal. Em topografia e engenharia, uma linha horizontal é definida como uma linha perpendicular à direção da gravidade naquele ponto. Como a gravidade puxa em direção ao centro da Terra, horizontal é sempre relativo ao campo gravitacional local. Portanto, uma linha horizontal muda de direção à medida que você se move ao longo da superfície da Terra, seguindo a curvatura. Curvatura da Terra e topografia. Para distâncias curtas, a curvatura da Terra é desprezível e uma linha horizontal, conforme definida acima, é perfeitamente adequada para fins práticos. No entanto, para projetos de longa distância como canais, topógrafos e engenheiros levam em conta a curvatura da Terra. Isso é feito por meio de técnicas como levantamento geodésico. Este método avançado de levantamento incorpora a curvatura da Terra nos cálculos. Ajustes de nivelamento. Os topógrafos fazem pequenos ajustes em suas medições para compensar a curvatura. Então, a ordem permanente não é quebrada. A linha horizontal é sempre horizontal em relação à gravidade local. A falácia do argumento. O argumento pressupõe falsamente que uma linha horizontal deve ser uma linha reta no espaço absoluto, o que não é o caso. Ele ignora o fato de que horizontal é definido em relação à gravidade, que é sempre direcionada para o centro da Terra. Portanto, o fato de a ordem permanente ser cumprida não refuta a curvatura da Terra. Em essência, o argumento não compreende a definição de uma linha horizontal e como a topografia considera a curvatura da Terra. Falhas no argumento. Ignorando a distribuição da massa terrestre, o hemisfério sul é dominado pela massa de terra maciça da Antártida, um continente coberto de gelo. As massas de terra retêm o frio muito mais efetivamente do que os oceanos. O Ártico, por outro lado, é primariamente uma bacia oceânica cercada por terra. Oceanos moderam temperaturas. Essa diferença na distribuição da massa terrestre é o principal fator que explica a diferença no acúmulo de gelo. Correntes oceânicas. As correntes oceânicas desempenham um papel crucial na distribuição de calor. A corrente circumpolar antártica isola a Antártida, impedindo que águas mais quentes a alcancem. A corrente do Golfo, por outro lado, transporta a água quente para o Atlântico Norte, moderando as temperaturas na região do Ártico. Elevação. A Antártida tem uma altitude média muito alta, o que contribui para o clima mais frio. Representação equivocada da física newtoniana. A física newtoniana e a ciência moderna explicam completamente essas diferenças por meio dos fatores mencionados acima: distribuição da massa terrestre, correntes oceânicas, elevação. A afirmação de que esses fenômenos são inexplicáveis pela hipótese newtoniana é falsa. O modelo da TP não tem uma boa explicação para as diferenças observadas nos hemisférios norte e sul e geralmente depende da invenção de explicações que não seguem o método científico. Conclusão. As diferenças observadas no clima e na acumulação de gelo são facilmente explicadas por princípios científicos bem estabelecidos relacionados à distribuição da massa terrestre, correntes oceânicas e elevação. A alegação de que essas diferenças refutam uma Terra esférica e apoiam um modelo de Terra plana é incorreta. Falhas do argumento. Terra esticada. Não há nenhuma evidência científica ou observação para apoiar a ideia de uma Terra esticada. A Terra é um esferoide oblato, o que significa que ela se projeta ligeiramente no Equador e é achatada nos polos. Mas essa é uma diferença relativamente pequena e não apoia a ideia de uma forma drasticamente esticada. Velocidade do Sol. O argumento afirma que o Sol viaja mais rápido no hemisfério sul. Isso é incorreto. O movimento aparente do Sol é devido à rotação e órbita da Terra. A rotação da Terra é constante, e sua velocidade orbital ao redor do Sol varia ligeiramente devido à sua órbita elíptica, mas essa variação não é significativa o suficiente para causar as diferenças observadas na intensidade solar. A velocidade aparente da mudança do Sol é uma ilusão de ótica. Intensidade solar e formato da Terra. As diferenças na intensidade solar entre os hemisférios são devidas principalmente à inclinação axial da Terra. O eixo da Terra é inclinado em aproximadamente 23,5 graus. Essa inclinação faz com que diferentes partes da Terra recebam quantidades variadas de luz solar direta ao longo do ano. Durante o verão do hemisfério sul, ele é inclinado em direção ao Sol, recebendo luz solar mais direta e intensa. Por outro lado, durante o verão do hemisfério norte, ele é inclinado em direção ao Sol, recebendo luz solar mais direta e intensa. A órbita elíptica da Terra também afeta a quantidade de radiação solar que atinge a Terra. Em compreensão da órbita da Terra, o argumento implica que o Sol viaja ao redor da Terra. Isso é incorreto. A Terra orbita o Sol. Conclusão. A premissa do argumento de uma Terra esticada e um Sol mais rápido é falsa. As diferenças observadas na intensidade solar são explicadas com precisão pela inclinação axial e pela órbita elíptica da Terra. O argumento não fornece nenhuma prova de que a Terra não é um globo. Por que o argumento é falho? O erro fundamental está na incompreensão da inércia e da atmosfera da Terra. Inércia. O balão, junto com o ar ao seu redor, já está se movendo na mesma velocidade de rotação da Terra antes de subir. Quando o balão decola, ele mantém essa velocidade horizontal inicial devido à inércia. Inércia é a tendência de um objeto resistir a mudanças em seu estado de movimento.
Atmosfera. A atmosfera da Terra não é estacionária, ela gira junto com a Terra. O balão é levado pela massa de ar em movimento, que se move na velocidade de rotação da Terra. Portanto, o balão e o ar ao redor dele têm a mesma velocidade, então o balão permanece acima do mesmo local. Em essência, o argumento não leva em conta o fato de que o balão não está partindo de uma posição estacionária em relação à superfície da Terra e que a própria atmosfera também está girando. Por que o argumento é falho? O argumento se baseia em um mal-entendido da física da luz e do calor, reflexão versus emissão. A Lua não gera sua própria luz visível, ela reflete a luz solar. A reflexão não altera a natureza fundamental da luz, ela simplesmente a redireciona. Calor e luz. Enquanto a luz solar transporta uma quantidade significativa de calor, radiação infravermelha, o luar transporta muito pouco. Essa diferença se deve à lei do inverso do quadrado. A intensidade da radiação diminui com o quadrado da distância da fonte. A Lua está muito mais distante do Sol do que a Terra, e a Lua reflete apenas uma parte da luz que a atinge. Além disso, a Lua absorve grande parte da radiação infravermelha. A quantidade de luz refletida pela Lua é muito pequena comparada à quantidade de luz emitida pelo Sol. Astronomia newtoniana. A astronomia newtoniana descreve com precisão os movimentos dos corpos celestes com base na gravidade e na inércia. O fato de a Lua refletir a luz solar é um fenômeno bem estabelecido e observado. As observações e os cálculos do modelo newtoniano têm se mostrado precisos inúmeras vezes. Em resumo, o argumento interpreta mal a natureza da luz refletida e conclui incorretamente que a falta de calor no luar refuta a astronomia newtoniana e o formato esférico da Terra. Por que o argumento é falho? O argumento interpreta mal os fatores que influenciam o brilho percebido da Lua. Contraste. A principal razão pela qual a Lua parece mais escura quando o Sol está visível é devido ao brilho avassalador do Sol. O olho humano se ajusta à luz solar intensa, tornando o luar relativamente fraco menos perceptível. Isso é uma questão de contraste, não uma mudança na luz refletida real da Lua. Fase e ângulo. O brilho percebido da Lua depende de sua fase, a quantidade de superfície iluminada visível da Terra, e do ângulo em que a luz solar é refletida. Mesmo quando a Lua está cara a cara com o Sol, lua cheia, a luz refletida se espalha por uma grande área, e a Terra recebe apenas uma pequena fração dela. A Lua não atua como um refletor perfeito, e o ângulo de reflexão altera a quantidade de luz refletida em direção à Terra. Dispersão atmosférica. A luz solar é espalhada pela atmosfera da Terra, criando um fundo brilhante que reduz ainda mais o contraste entre a Lua e o céu. Em resumo, o escurecimento observado do luar na presença da luz solar é um resultado de contraste e efeitos atmosféricos, não uma falha da explicação newtoniana da luz solar refletida. O argumento interpreta mal esses fenômenos para chegar a uma conclusão falsa sobre o formato da Terra. Por que o argumento é falho? A premissa central, de que eclipses lunares foram observados com o Sol e a Lua acima do horizonte, é fundamentalmente incorreta. Geometria do eclipse lunar. Um eclipse lunar ocorre quando a Terra passa diretamente entre o Sol e a Lua, projetando sua sombra na Lua. Esse alinhamento exige que o Sol, a Terra e a Lua estejam em uma linha quase reta, com a Terra no meio. Portanto, durante um eclipse lunar, o Sol e a Lua estão sempre em lados opostos da Terra. Possíveis interpretações errôneas. O argumento pode surgir da confusão com outros fenômenos astronômicos, como o crepúsculo ou a refração atmosférica, que podem criar ilusões de ótica. Um eclipse selenelion é um eclipse lunar raro que ocorre quando a Lua nasce ou se põe totalmente eclipsada, respectivamente, ao pôr ou nascer do Sol. Como acontece, ocorre quando a Lua nasce totalmente eclipsada ao pôr do Sol, ou se põe totalmente eclipsada ao nascer do Sol. É um eclipse lunar raro em que o Sol e a Lua são visíveis ao mesmo tempo. Quando um eclipse lunar ocorre próximo ao amanhecer ou ao anoitecer, é possível ver o Sol vermelho em uma direção e a Lua vermelha na direção oposta. Em resumo, o argumento é baseado em uma premissa falsa. Eclipses lunares ocorrem quando a sombra da Terra cai sobre a Lua, o que requer que o Sol e a Lua estejam em lados opostos da Terra. Portanto, o argumento não refuta a forma esférica da Terra ou a explicação newtoniana dos eclipses lunares. Avaliação científica. Consenso astronômico. A alegação de que os astrônomos nunca concordaram sobre o sistema Terra-Lua-Sol é falsa. Há um consenso científico esmagador, apoiado por séculos de observação e experimentação, de que a Terra é um globo orbitando o Sol, e a Lua orbita a Terra. Complexidade do modelo heliocêntrico. Embora o modelo heliocêntrico envolva movimentos complexos, esses movimentos são descritos com precisão por leis físicas bem estabelecidas. A aparente complexidade surge da necessidade de levar em conta múltiplas forças gravitacionais interativas. O fato de que o Sol e o Sistema Solar estão se movendo pela Via Láctea em direção à constelação de Hércules também é um fato bem estabelecido. Falha como prova, a complexidade percebida do modelo heliocêntrico não inválida. Modelos científicos são frequentemente complexos porque visam descrever fenômenos complexos com precisão.
simplicidade não é sinônimo de verdade. Em resumo, a passagem apresenta um ponto de vista cientificamente impreciso e ultrapassado. O modelo heliocêntrico com sua Terra e Lua rotativas e giratórias é bem estabelecido e apoiado por um vasto corpo de evidências. Avaliação científica. Declaração do Sr. Proctor e seu contexto. Embora a imensa distância do Sol minimize a paralaxe angular, a mudança aparente de posição de diferentes locais na Terra, ela não a elimina completamente. A paralaxe angular é de fato muito pequena e requer instrumentos precisos para ser medida, mas ela existe e é consistente com um Sol distante. A citação retirada do Sr. Proctor é provavelmente uma simplificação para explicar a um público leigo a grande distância até o Sol. Posição observada do Sol. A observação de que o Sol está ao sul do observador no hemisfério norte e ao norte do observador no hemisfério sul é precisa. Essa observação é uma consequência direta do formato esférico, ou mais precisamente, esferoide achatado da Terra e de sua inclinação axial. A inclinação da Terra em seu eixo e a revolução em torno do Sol são a razão das estações e da mudança de posição do Sol no céu. Sombras como prova. A mudança de direção das sombras ao meio-dia em diferentes latitudes não é prova de que a Terra é plana. Em vez disso, é uma forte evidência de que a superfície da Terra é curva. Em uma Terra plana, a posição do Sol e as sombras resultantes se comportariam de forma muito diferente. Por exemplo, as sombras sempre apontariam na mesma direção geral na mesma hora do dia, independentemente da localização. As diferenças no comprimento e na direção das sombras são previsíveis com precisão usando geometria esférica. As mudanças no comprimento e na direção das sombras são consistentes com um globo. Em resumo, a passagem interpreta mal as implicações da posição observada do Sol e do comportamento da sombra. Essas observações, em vez de refutar uma Terra esférica, fornecem fortes evidências para ela. A alegação de que a direção do Sol não muda com a localização é uma deturpação do conceito de paralaxe, que é um efeito real e mensurável, embora muito pequeno devido à extrema distância do Sol. Avaliação científica. Importância da distância do Sol, isso é preciso. A distância do Sol é de fato um parâmetro fundamental na astronomia, influenciando nossa compreensão da escala do sistema solar, órbitas planetárias e muitos outros fenômenos. Estimativas variadas. É verdade que as primeiras estimativas da distância do Sol eram imprecisas e variavam significativamente. Isso se deve à dificuldade inerente de medir distâncias tão vastas com tecnologia limitada. No entanto, o progresso científico é caracterizado pelo refinamento das medições e pela melhoria da precisão ao longo do tempo. Estimativa precisa do Sr. Hind, como outras estimativas da época. A estimativa do Sr. Hind foi a melhor que poderia ser alcançada com a tecnologia disponível. Com o tempo, melhores métodos e tecnologia permitiram cálculos mais precisos. Conclusão da ignorância. Esta conclusão é falsa. Astrônomos modernos têm uma compreensão muito precisa da distância do Sol. Técnicas como alcance de radar, rastreamento de espaçonaves e observações precisas de órbitas planetárias permitiram medições altamente precisas. O valor atualmente aceito é de aproximadamente 92,96 milhões de milhas, 149,6 milhões de quilômetros, com margens de erro muito pequenas. TP como solução. O modelo da TP não fornece uma explicação cientificamente válida para a distância do Sol ou qualquer outro fenômeno astronômico. Os problemas que os primeiros astrônomos tinham ao medir a distância até o Sol foram resolvidos por métodos científicos mais avançados. As mudanças nas estimativas são um sinal de progresso da ciência, não de fracasso da ciência. Em resumo, a passagem deturpa a natureza do progresso científico. Embora as estimativas iniciais da distância do Sol fossem imprecisas, a astronomia moderna atingiu um alto grau de precisão. O modelo da TP não oferece uma alternativa viável e é contradito por evidências esmagadoras.